Olá, seja muito bem-vindo, afiador, seja muito bem-vindo, afiadora, à nossa aula de inglês para adultos iniciantes, como aprender inglês quando você estiver sozinho para atingir a fluência. Essa aula, então, ela vai seguir o seguinte roteiro. Eu vou falar do meu contexto, o que eu fiz ainda na adolescência para poder estudar inglês, as ações que eu tomei para atingir a fluência, e o mais importante, o mentor e o seu significado, e o que eu chamo de síndrome do iPhone. O 3 e o 4, vou falar a respeito do que eu considero sobre aprender inglês sozinho. E é com base nesse 3 e 4 que as ações que eu tomei tiveram maior relevância. Então é importante que você assista até o final para você ter um entendimento completo e, através dele, se espelhar para aplicar na sua própria vida aí de estudos, tá certo? Então vamos começar aqui no meu contexto. Eu vou te falar um segredo aqui, vou revelar um segredo. Eu nunca precisei sair do país para poder aprender inglês. Eu nunca viajei para um outro país. Então, eu me tornei fluente, eu aprendi inglês estando no Brasil. Então, se você tem aquela reticência, aquela objeção de que você só vai aprender inglês se você for para um outro país, não é necessariamente verdade. É claro, se for um sonho seu, se for um objetivo seu, vá lá, junte dinheiro, trabalhe para poder ter o dinheiro e vá fazer um intercâmbio, vai falar inglês lá em outro país, é super válido. Mas como a maioria das pessoas não tem condições de fazer um intercâmbio, porque muitas trabalham, muitas estudam em faculdade, então você sim pode aprender inglês aqui estando no Brasil. Eu vou te falar mais uma coisa. A época em que eu aprendi inglês era muito mais escassa do que hoje. Então você hoje que vai aprender inglês, que está aprendendo inglês, está num ambiente muito mais privilegiado do que o meu naquela época. E se eu naquela época, que estava num ambiente maior de escassez, assim, de conhecimento, conseguiu falar inglês, conseguiu atingir a fluência, então você também consegue. Na minha época, eu fiz curso presencial durante 4 anos, todos os sábados, 4 arrastados anos. Por quê? Eram para ser 3, só que aquilo, aquela coisa de curso tradicional. Era uma vez na semana, então se já prolonga bastante. Outra coisa era troca de professor. O curso só começava depois do carnaval. Às vezes o curso fechava porque estava tendo arrastão no bairro, então fechava e só tinha aula no próximo sábado, ou seja, tudo isso. Aí tem aqueles feriados prolongados também, por exemplo, pega quinta, emenda sexta, sábado e domingo, e aí não tem aula também. Ou seja, por conta disso, o curso se estende, E é claro, o ensino ele fica prejudicado, porque você fica espaçando demais. Então eu tive esse problema. O meu outro problema era que a minha dúvida só podia ser tirada na próxima aula, porque eu estava num ambiente de escassez, não tinha como tirar a dúvida com tanta prontidão como hoje, Então a minha dúvida só podia ser tirada. Então eu tinha um acúmulo de dúvidas, que iam aumentando a cada semana. E meu outro problema é que a minha internet era discada, Naquela época a internet era cara e a que tinha disponível era discada. Para você ter ideia, quem é mais da antiga, para você ter uma conexão melhor, você tinha que acessar de madrugada. Não tinha YouTube. O YouTube, na verdade, estava começando, era tudo muito mato. Para você ter uma ideia, um vídeo de 10 minutos, às vezes, demorava 1 hora para carregar. Então, ficava inviável. Ou seja, esse era o meu contexto de escassez. Mas, como eu tinha muita sede de aprender inglês, isso aqui nunca foi desculpa para mim para eu não poder estudar inglês com afinco. Então, eu tomei algumas ações, Eu tomei algumas ações que me permitiram chegar à fluência, algumas práticas que eu vou estar te falando aqui agora. O que eu fazia para escrever o meu writing? Quais as ações que eu tomava? Eu escrevia sobre a minha vida. Então, eu pegava ali uma folha de papel qualquer
e começava a escrever somente para praticar o writing, né? E a melhor maneira de fazer isso é falar sobre a sua própria vida, porque você sabe sobre a sua própria vida. Então, eu escrevia, meu nome é Sidney, eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho 33 anos de idade, eu tenho uma família, e etc, etc, etc. Ou seja, geralmente eu gostava de fazer alguma folha, frente e verso, não me importando se estava certo ou se estava errado. Eu nem pedia correção do professor, simplesmente eu abraçava o erro, caso se tivesse, né? Eu abraçava o erro e eu identificando os erros, eu ia melhorando a minha escrita. Então essa era a primeira ação que eu fazia para escrever. Segunda ação que eu fazia era usar o chat do LiveMocha. Eu usava o LiveMocha para poder aprender japonês. E aí eu aproveitava o chat para procurar um japonês ou uma japonesa que pudesse me ensinar japonês. E aí eu escrevia em inglês, né? É claro, esse japonês ele tinha que saber inglês também, né? Então foi um importante exercício, porque eu conseguia manter uma conversa mais casual, né? Mais informal, e isso permitiu ter uma boa escrita. E eu vou aproveitar para fazer um alerta para você que é mulher que está assistindo esse vídeo. Isso aqui é muito importante que eu vou te falar agora. Você tem chats gratuitos e chats pagos. Evite os chats gratuitos, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque nos chats gratuitos você vai encontrar vários tipos de pessoas. E na maioria das vezes, as pessoas que estão lá, principalmente os homens, eles estão mais interessados em querer arranjar mulher, querer paquerar, do que aprender inglês. Então é preferível que você, mulher, use plataformas que sejam pagas. Por quê? Porque ali você vai ter o direito, né? Você como pagante, você vai ter o direito de poder denunciar alguma pessoa que está levando a conversa por um outro caminho. E aí, a plataforma, então, ela vai tomar a medida cabível para poder ou bloquear ou deletar a conta dessa pessoa, tá certo? Fica aí como conselho. Então, essas foram as ações que eu usei para escrever. As ações que eu usava para falar, no caso o speaking, era conversar comigo mesmo, que era mais ou menos a extensão ali do writing. E é uma coisa que eu faço até hoje. Então, se eu estou alegre, eu converso comigo mesmo. Se eu estou triste, eu converso comigo mesmo. Eu falo isso e faço isso em inglês. Você pode fazer em inglês, né? Por exemplo, você está com desejo de beber uma água, fala inglês. Forma uma frase falando inglês. I want to drink water. E aí você vai lá na geladeira e pega. I am drink water. Estou bebendo água. E assim sucessivamente. É uma maneira de você praticar inglês estando sozinho. Então, se você tem aquela objeção de não vou aprender inglês porque eu não tenho ninguém para falar comigo, isso não é desculpa. Você é a primeira pessoa. Você pode falar consigo mesmo. Você pode aprender inglês falando consigo mesmo, tá certo? A outra ação que eu tomava é ter uma vida de leitura. Só que é ler em voz alta, sempre. Desde que eu comecei a estudar inglês aos 14 anos, tudo, absolutamente 100% de tudo que eu leio em voz alta. É claro, se eu estou em um ambiente público, eu só sussurro, eu falo para mim mesmo, só para eu ouvir, né, falando baixinho, por exemplo, no ônibus, na alguma fila do banco, a fila do supermercado, sempre leio em voz alta. Então isso aqui é uma dica muito importante. Por quê? Porque você precisa treinar os músculos da sua face para o idioma inglês. Porque quando a gente fala português, nós estamos mexendo um certo grupo de músculos. A nossa língua ela é um pouco mais expressiva. No caso do inglês, eu vou mexer um outro grupo de músculos. Geralmente são os músculos que compreendem essa parte aqui da face, né? A boca e o queixo. Então, em inglês, está mais concentrado aqui, diferente do português, que está mais concentrado na face inteira. Isso que as línguas latinas, elas têm uma maior expressão. Então, essas foram as ações do meu speaking. As ações do reading, que é a leitura, são as seguintes: ler sobre aquilo que me edificava. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho esse livro aqui, que eu comprei há pouco tempo, e eu estou lendo ele agora, né? Que é o Developing the Leader Within You, desenvolvendo o líder dentro de você, que é algo que está me edificando. Por quê? Porque é algo que vai agregar algum tipo de valor na minha vida, que é a liderança, e eu estou fazendo isso em inglês. Então eu estou juntando dois universos aqui que vão elevar o meu nível.
e é algo que eu encorajo a você fazer também. Procurem coisas que agreguem valor para a sua vida, porque você vai tender a ter mais foco, você vai parar para prestar atenção. E aí, corrobora para o speaking. Como é um livro, então eu estou lendo em voz alta. E aí você vê que as coisas agora se cruzam aqui, né? Uma outra ação que eu tomava, né, e é claro, eu não faço mais isso, que era ler letra de hip hop para praticar a velocidade de leitura, que é o speed reading, né? Eu pegava a letra, o hip hop é um estilo acelerado, então eu pegava a letra, eu tentava cantar junto com aquele cantor, né? Na mesma velocidade que ele. Isso me ajudou muito a ter uma boa velocidade de leitura. Hoje eu não faço mais isso, porque eu me converti, eu me batizei, então eu não escuto mais música de hip hop. E eu vou te falar aqui, mas você não precisa mais fazer isso daqui, né? Você não precisa ler letra de hip hop para praticar a velocidade de leitura, porque o que eu vou te falar no listening aqui são as ações que eu tomei para poder compensar isso daqui, que você pode fazer também, né? Que é ouvir sequências de áudio várias e várias vezes. E aqui, essas sequências de áudios é de um mentor que eu tive, né? Que me ensinou muito o inglês, que me ensinou a ter o inglês que eu tenho hoje. Eu ouvia várias e várias vezes, não importando se eu soubesse do conteúdo ou não. Eu ouvia várias e várias vezes esse conteúdo, né? As outras ações que eu tomava era o seguinte: eu colocava os meus DVDs, né? Porque era o único meio que eu tinha para assistir filmes, ainda não tinha Netflix, você não tinha serviço de streaming, era só aqueles DVDs e o aparelho, né? Aí eu colocava e seguia essa sequência. Primeiro eu via em português, depois de um tempo, né? Depois que eu me acostumava, eu via em inglês com a legenda em português. Depois de um tempo, via em inglês com a legenda em inglês. E depois de um tempo, via somente em inglês sem legenda. E aí vai o que vai compensar essa questão do speed reading, que é o seguinte: você vai pegar o áudio, toda vez agora que você for ouvir alguma coisa em inglês, e é claro, essa coisa precisa ser algo que você já saiba o conteúdo. O que você vai fazer? Você vai colocar em 1.25 de velocidade, é um levemente mais rápido. Por quê? Para que você acostume a ouvir inglês de maneira acelerada. Quando você ouvir um vídeo, quando você ouvir um áudio, né, em outro lugar, ou quando você ouvir um americano falando, vai parecer que ele está falando mais devagar. E aí você vai absorver com muito mais facilidade. Então, essas ações aqui são as ações que eu tomei para poder aprender inglês sozinho, enquanto eu estava naquele lapso de tempo entre as aulas. Só que é o seguinte: aprender inglês sozinho não quer dizer que você não vai ter um mentor, alguém que te dê um método, alguém que te dê um caminho. Esse mentor, ele pode ser um livro ou pode ser uma pessoa. Um livro, porque o mentor, ele pode pegar o conhecimento dele, compilar em uma certa ordem, colocar isso no livro e disponibilizar isso para o aluno. E por que você precisa de um mentor? Para você não precisar bater a cabeça, né? Você não precisa reinventar a roda, inventar algo novo. Não, já está tudo aí. É só você pegar aquilo que funciona mais para você. O que funcionou para mim e continua funcionando é usar o método das histórias. Fui eu que inventei isso? É claro que não. Ele está aí, ele está disponível, né? Eu sou entusiasta das pessoas que também usam histórias. Por isso que eu tenho os mentores como Steve Krashen, eu tenho Blenny Ray, eu tenho A.J. Hall, ou seja, são pessoas que usam como filosofia as histórias para poder aprender inglês. E eu partilho também dessa filosofia. E isso nos leva a um outro aspecto do aprender inglês sozinho. Só que eu vou te mostrar através de uma analogia. Imagine que você tem um celular. Seu celular tá bom, tá? Se o celular tá funcionando, tá normal. Só que pinta a vontade de você querer ter um iPhone. E aí, nós temos o primeiro cenário aqui. Pintou a vontade de ter um iPhone. E aí você vai até a loja
e acha um por R$2.000. Você viu lá um interessante e achou por R$2.000. E aí você combina com o vendedor que você vai pagar em 10 vezes de R$200. E aí o resultado disso é que você vai ter um iPhone em mãos agora e uma dívida de R$2.000 que você vai pagar ali, ó, religiosamente. Você vai botar R$200 na mão do vendedor, porque você firmou um compromisso com ele, né? E outra coisa é que você não quer ter o seu nome no vermelho, o seu nome sujo na praça. Então você vai pagar ali, ó, religiosamente R$200. Então esse aqui é o primeiro cenário. O segundo cenário é o seguinte: você tá lá com o mesmo celular, o celular tá bom e pinta a vontade de você ter um iPhone. Só que em vez de você ir para a loja, eu falo para você guardar R$200 durante 10 meses. Nesse caso, o resultado lá na frente vai ser você ter um iPhone comprado à vista e você vai estar sem a dívida de R$2.000, né? No caso ali eu botei R$200, mas tá errado, né? R$2.000. Só que a maioria das pessoas, olha só, a maioria das pessoas dá a desculpa de que não tem os R$200 ali. Quando eu falo assim, guarda R$200 para você comprar lá na frente, a maioria das pessoas vai dar desculpa que não tem os R$200, que vai poder, que esses R$200 poderia estar sendo usado por uma outra coisa. Ou seja, as pessoas elas não têm a proatividade, e aqui que está o ponto sobre aprender inglês sozinho, tá? Elas não têm a proatividade de se autodisciplinar para poder atingir um objetivo. A maioria das pessoas acham que, no caso ali do primeiro cenário, acham que só vão aprender inglês se elas forem para uma escola tradicional, sentar a bundinha na carteira, onde o professor vai passar uma provinha, depois vai passar um testezinho, um exercíciozinho, para tirar a notinha, para ficar com a nota 10. Só assim ela vai ter disciplina para poder estudar. E não. Você que está assistindo esse vídeo, né, você já tem a proatividade para poder tomar a própria decisão de aprender inglês sozinho. Todas essas ações que eu falei para você anteriormente são ações que eu tomei. É claro, com base em um método, com base em alguém que já chegou lá, e eu só me espelhei, né? E é claro, eu fiz algumas adaptações para a minha realidade, e é algo que também você pode fazer. Você não precisa ter alguém, algo externo a você, ali com um chicote te batendo para você ser disciplinado. Você pode ter a sua autodisciplina, você pode ter a sua proatividade. Isso que eu considero como aprender inglês sozinho, tá certo? E tendo dito isso, agora quero te fazer um convite, que é se inscrever no canal, ativar o sino de notificações na opção todas. E se você é aquela pessoa que quer ficar ali no segundo cenário, que quer ter a proatividade para poder estudar inglês sem depender de algo externos, eu quero te convidar para acessar o meu e-book Destravando o Dom de Falar Inglês, que vai ficar aqui na descrição do vídeo, e te vejo numa próxima aula.